Não é apenas a rodoviária nova de Taubaté que precisa de reforma urgente. A rodoviária velha, como é chamada, faz jus ao apelido e também apresenta problemas provocados pela ação do tempo. Foi o que constatou a Comissão de Transportes da Câmara, que fez uma vistoria hoje no terminal urbano. Os vereadores também fiscalizaram os ônibus da empresa ABC e descobriram problemas de segurança nos coletivos e ainda a falta de acessibilidade. Na rodoviária velha de Taubaté, problemas antigos geram diariamente novas reclamações. Sujeira, né? Prejudica, né, a gente, todo mundo. Tem que melhorar bastante. A situação é bem complicada, você vê que não tem lugar para os idosos sentarem, né? A estrutura também não é favorável. Você paga imposto, né? Você gostaria que fosse mais limpo, né? Mais organizado. A realidade é outra. A insatisfação dos usuários chegou até a Comissão de Transportes da Câmara, que nesta terça-feira fez uma vistoria no terminal. Os vereadores ficaram preocupados com o que viram. O chão é sujo, há óleo derramado, os ônibus em geral não têm um aspecto adequado para a satisfação da população. Por exemplo, de todos os ônibus que nós verificamos, não encontramos um ônibus com um pneu recém-instalado, com um pneu novo. Os pneus são ou recapados e mal recapados, ou alguns sequer têm recape. São pneus que se chama, de uma linguagem popular, pneus carecas, e esses pneus, nessas condições, colocam os passageiros em risco. A empresa ABC também foi fiscalizada. A falta de acessibilidade chamou a atenção. Segundo uma lei federal, 100% da frota tem que ser adaptada. Mas em Taubaté, 19 ônibus ainda não estão preparados para transportar pessoas com deficiência. O jornalismo da Band mostrou o constrangimento de Cláudio, que teve que se arrastar nos degraus do ônibus porque o elevador estava quebrado. Cleidiane também enfrenta essa dificuldade. Nesta terça-feira, apesar da demora para o elevador funcionar, ela conseguiu embarcar a filha. Tem que levar ela nos médicos, fisioterapia, e sempre eu tenho que sair mais cedo de casa, porque eu não tenho ônibus para cadeirante. Porque eles tiram sempre da linha, né? Fica mais os ônibus normais, então eles não levam, né? Então fica mais complicado. Nós vamos mandar uma notificação para a Lola e vamos exigir imediatamente que a empresa faça a adaptação nesses ônibus. É uma lei que foi feita em 2 de dezembro de 2004, ela teve 10 anos para cumprir. A secretária de Mobilidade Urbana acompanhou a vistoria dos vereadores e disse que a empresa ABC tem até abril para se adequar à legislação. E quanto à situação de abandono da rodoviária velha? A gente quer fazer uma reforma aqui no terminal, tirando as vagas de 45 graus que os ônibus estacionam, delimitando melhor as travessias de pedestres. São muitas coisas que a gente tem que avançar ainda. A gente está aguardando um projeto que pedimos para a associação que faz a gestão aqui da rodoviária. Já demos as diretrizes de como deve ser a parte operacional e eu acredito que já esteja para ser apresentada. A partir daí é buscar recursos para a gente poder viabilizar. A empresa ABC Transportes foi procurada pela nossa produção, mas não retornou às ligações. As famílias que moram próximo ao galpão incendiado ontem no bairro Ponte Nova, em Lorena, ainda não puderam voltar para as casas. Orientadas pelas defesas civil, aproximadamente 15 pessoas precisaram desocupar os imóveis por causa da grande quantidade de fumaça no local, que permanecia ainda hoje. As causas do incêndio estão sendo investigadas. 25 homens do Corpo de Bombeiros de Lorena, Taubaté, Guaratinguetá e São José dos Campos passaram toda a madrugada no combate ao fogo e amanhã de hoje trabalhando no rescaldo. Eles tiveram dificuldade para conter e apagar o incêndio. Durante a operação, várias explosões iniciavam novos focos de incêndio. No galpão, há várias empresas instaladas e uma delas armazena produtos químicos e inflamáveis. O fogo começou ontem à tarde. As chamas chegaram até 30 metros de altura. Além do galpão, um caminhão também foi destruído. Taubaté está em alerta contra a dengue. Até a semana passada, 51 casos já tinham sido confirmados. E um idoso de 64 anos morreu depois de ter contraído a doença. A confirmação de que a morte tenha sido por dengue ainda depende do resultado de exames, que devem sair nos próximos dias. Pois é, e para evitar uma nova epidemia, já que no ano passado cerca de 10 mil pessoas ficaram doentes, a Prefeitura intensifica o trabalho de combate ao mosquito transmissor. Mas a população está preocupada.
Nas ruas, todo mundo comenta. As pessoas estão assustadas com a primeira morte suspeita de dengue deste ano. Nós sabemos que a dengue mata. Já ouvimos informação de que pessoas morreram, inclusive aqui perto de casa morreu já. É hora da gente tomar mais cuidado ainda, né? Dá medo? Dá medo, né? A avaliação é feita de acordo com o caso. Se o caso é suspeito, nós fazemos o bloqueio e controle de criadouros. E se for um caso positivo, além do bloqueio e controle de criadouros, a gente faz a nebulização, que é para matar o adulto do mosquito, que é aquele mosquito que pica as pessoas, é o alado. O bairro Vila Nogueira é o segundo com mais focos de dengue em Taubaté, de acordo com a prefeitura. Nele morava um idoso de 64 anos que morreu na última semana depois de ter contraído a doença. No entanto, ele apresentava um quadro atípico de dengue. A causa da morte ainda não foi confirmada. Mesmo assim, os vizinhos estão apreensivos. José Roberto mora no bairro há 30 anos. Ele conta que outros moradores já tiveram a doença. Ele mesmo já foi picado pelo Aedes aegypti. Já tive dengue também, há uns 2 anos atrás. Aqui no bairro é frequente. Eu acredito que sim, que pode ser algum morador que não está fazendo a sua parte. A gente fica preocupado e peço para todo mundo fazer a parte sua, né? Valdir tem comércio no bairro há 10 anos e também está assustado. Fica preocupado, né? Daí dá muitos casos e teve um óbito, né? Daí a gente fica bem preocupado. O medo tem justificativa. Em 2014, Taubaté viveu uma epidemia de dengue com quase 10 mil casos confirmados. 9 pessoas morreram. Além da participação dos moradores, as equipes da prefeitura intensificam a prevenção e o combate ao mosquito. No entanto, alguns lugares são difíceis de serem fiscalizados. Deixo tudo muito limpinho, carpo, quintal, limpa, tira as folhas, né? Quase todo dia eu tiro as folhas que caem, porque podem juntar água nas folhas. Tomo o máximo cuidado. A nossa casa, aliás, todas as vezes que passaram aqui, passaram em casa, disseram que é uma casa recomendada, que não tinha nada que pudesse ajudar o mosquito. A população não pode ficar parada e a água também não, hein? A quarta-feira vai ser um dia típico de verão, com sol, calor e pancadas de chuva. Veja na previsão do tempo. O sol aparece logo nas primeiras horas da manhã. À tarde, as nuvens aumentam e chove forte no final do dia. Há previsão para queda de granizo. A ausência de frente fria garante clima abafado. Mínimas de 11 graus em Campos do Jordão, 19 em Taubaté, 22 em Guaratinguetá e 23 graus em Jacareí. Máximas de 31 graus em Aparecida e Cruzeiro e 33 em São José dos Campos e Ubatuba. Na quinta-feira, a nebulosidade deve aumentar, mas as temperaturas permanecem elevadas. Em Caraguatatuba, mínima de 25 e máxima de 34 graus. O sistema Cantareira voltou a subir e já saiu da segunda cota do volume morto, mas a situação permanece crítica. Para chegar ao nível normal, ainda é preciso recuperar uma cota inteira de reserva técnica. Na bacia do Rio Paraíba do Sul, somente a represa de Paraibuna apresentou queda. Veja os números. Segundo o balanço da Agência Nacional de Águas, divulgado ontem, o nível da represa de Paraibuna baixou na última semana. Caiu de 2,09% para 2,01%. Já a de Santa Branca voltou a subir, opera agora com menos 0,03% e está bem perto de sair do volume morto. O reservatório de Jaguari passou de 7,59% para 8,15% da capacidade. Vale lembrar que esta represa vai ser interligada com o reservatório de Atibainha, uma obra do governo do estado para aliviar a crise hídrica na Grande São Paulo. Mais de 800 milhões de reais serão investidos no projeto. E o sistema Cantareira voltou a subir, opera agora com 10,7%. Ao atingir esse índice, as represas que abastecem a Grande São Paulo recuperaram a água bombeada da segunda cota do volume morto. Mesmo assim, o sistema que mata a sede de 6.200.000 pessoas na Grande São Paulo ainda permanece na primeira cota da reserva técnica. A recuperação total só vai acontecer quando o nível do Cantareira subir mais 18,5%.
No Momento Rio Vivo, você descobre que a água é o nosso maior patrimônio. Seja você também um agente da natureza. Acesse a fanpage facebook.com/Projeto Rio Vivo. E no próximo bloco tem esporte aqui no Band Cidade. Taubaté treina forte para voltar ao G8 do Paulista. E a chance vai ser amanhã contra o Grêmio Osasco fora de casa. 7h13. A gente volta dentro de instantes. Até já.